Infelizmente, aquilo que eu previ num outro vídeo aconteceu. Que os erros e os crimes de Bolsonaro ainda trariam a esquerda de volta ao poder. A esquerda voltou e numa edição piorada. Eu sou o professor Eduardo Simões e este é o nosso canal. Bem, no primeiro turno, 91,3% dos eleitores que foram votar nas urnas no início de outubro disseram que queriam um segundo turno com Lula e Bolsonaro. Ao fazer isto, os eleitores brasileiros fizeram uma clara opção pelo passado, pelo caos, pela anarquia. Muitos fizeram essa escolha imaginando magicamente, que o país voltaria ao que era no início do século XXI, no final da primeira década do século XXI, quando crescíamos com larga margem tudo, e o Lula por acaso estava no poder, e associaram automaticamente o progresso do Brasil à presença de Lula. Mas a verdade é que as coisas mudaram, Por exemplo, em 2003 nós tínhamos um Lula jovem, um Lula disposto, controlando o apetite de poder do PT, distribuindo os cargos com os aliados. Todo mundo, mesmo os que não estavam, todo mundo não tanto assim, mas uma grande maioria queria ajudar, queria que desse certo, estava todo mundo curioso. A economia estava enxuta, ele tinha herdado um país enxuto, uma economia enxuta, bem ajustada, do Fernando Henrique Cardoso. O país estava em ascensão econômica, havia uma curiosidade, como é que será o PT no poder, As commodities estavam com os preços lá em cima e havia uma grande demanda pelas commodities que o Brasil possui. Hoje, em 2022, e vamos contar a partir de 2023, que é o início do governo do Lula, a questão é diferente. A situação está completamente diferente. Nós temos um cenário de recessão ou no mínimo, digamos assim, uma certa estagnação mundial. Temos o Lula vai encontrar não mais aquele ambiente de curiosidade, de todo mundo querendo ajudá-lo, mas vai encontrar uma oposição encarniçada, disposta a tudo para derrubá-lo, achando que foi vilipendiada pelo PT, ou que o PT de alguma forma burlou a eleição, da mesma forma que o PT há uns tempos atrás disse que as provas da Lava Jato não existiam. Agora eles têm uma oposição a eles que diz que a eleição não foi justa, fraudada. Há uma crise econômica no país, as contas públicas não estão bem, claramente não estão bem. O Lula está cansado, foram 2 décadas pelo menos, está cansado. Desculpe, mas foi mais de uma década depois que ele saiu do poder. Ele está cansado, ele está magoado, ele sofreu coisas que para ele foram injustas, ele sofreu pressões ou punições que para ele foram injustas. E ele também, por estar cansado, não consegue mais controlar o apetite do PT, e aumenta cada vez mais a crise ou o descontentamento dos aliados ou daqueles que se uniram a Lula para derrotar Bolsonaro nessas eleições. Bom, então o Lula, por sua vez, não é mais aquele jovem, não tem mais aquela mente flexível. Ele está, pelo que as palavras dele, os atos dele demonstram, bastante ressentido. Ele quer, na minha impressão, ele age como se quisesse a desforra de tudo que ele passou nesses períodos, desde a queda da Dilma, escolhida por ele, e as acusações muito bem fundamentadas da Lava Jato, que acabaram levando para a cadeia em Curitiba. E ao mesmo tempo que parece que ele, como todo grande líder, todo mundo que se destaca nas multidões, assim, tem um ego inflado. Isso é comum nos grandes líderes, esse ego meio inflado. No Lula isso parece que está bem mais aguçado, essa egolatria que ele sente por ele mesmo. E está cada vez mais naquela postura de salvador da pátria, alimentando esse mito do salvador da pátria, para
tirar vantagens eleitorais, não de forma assim, eu não vou dizer nem desonesta de princípio, mas de uma forma inconsciente, porque aquilo faz parte da natureza dele, que se descontrolou com tudo isso que ele passou, eu acho. Né? E ele inclusive, ele chegou a ensaiar uma certa meia-culpa para reconhecer que o PT cometeu erros durante o período de propaganda eleitoral. Ele chegou num determinado programa a apresentar um início de uma meia-culpa no programa de televisão, né? Mas depois aquilo foi esquecido e tudo. Parece que aquilo foi só uma frase de efeito dito no meio de uma entrevista, de uma reportagem, para tentar melhorar ou atrair mais gente para a sua candidatura. É muito difícil saber quando ele realmente fala com sinceridade ou quando ele fala politicamente, querendo ter um ganho. Acho que nem ele mesmo sabe ao certo, porque aí é que está a questão que se levantou muito na Lava Jato. Né? Tanto ele como o PT negaram terminantemente qualquer corrupção da parte dele, da Dilma e tudo. Tudo, segundo a versão deles, PT e Lula, não passava de um golpe. Né? Só que as provas existiam. Agora, e também tem uma coisa: toda vez que você quer criar uma narrativa, porque isto agora é a grande coqueluche da política, né? Criação de narrativas, produção de narrativas, você acaba criando uma realidade paralela. Inclusive encontra para isso grandes justificativas, até justificativas morais muito elevadas para o mascaramento da realidade. Só que quando você faz isso, a primeira vítima desse mascaramento, eu não vou dizer por enquanto mentira, isso põe uma coisa mais consciente, mas quando você entra num processo de narrativa, né, onde há uma grande dose de inconsciência, de desejo incontrolado pelo poder ou por uma determinada posição, você acaba sendo a primeira vítima daquilo que você inventa, da sua própria narrativa. Porque toda vez que alguém inventa algo, a primeira coisa que ouve, a primeira pessoa que ouve essa invenção, que se convence que essa invenção, que essa invenção é verdadeira, é aquele que inventa a coisa. Assim, dito de outra forma, a primeira vítima da mentira é o mentiroso, porque ele vai ter que provar, ele vai ter que armar argumentos e mais argumentos para convencer os outros de que ele realmente está dizendo a verdade e tudo. E quanto mais ele trabalha nisso, mais ele se convence, até que chega um ponto que ele não consegue mais distinguir a verdade da narrativa, ou da invenção, ou da mentira, o que for. Né? Então, eu acho que o Lula e o PT entraram um pouco nessa e foram longe demais, e agora acho que não sabem mais como sair, nem sei se querem sair. Né? Mas então, para uma pessoa que tem um ego lá em cima, um ególatra assim, de alto nível, capaz de se tornar uma personalidade carismática como é o Lula, né? A questão que eu percebo nas ações dele atualmente, parece que um grande objetivo dele é provar que ele não estava errado quando apostou tudo na Dilma. Quem estava errado era o mundo ou os outros que sabotaram a Dilma. Então ele tem como que uma necessidade assim, obsessiva de provar que a Dilma estava certo. Então a tendência dele realmente é dar a maior força possível a políticas que se assemelham a políticas que eram patrocinadas pelo governo Dilma. Né? Agora, como certamente também há conflitos dentro dele, porque no governo dele foi diferente, né? Ele tinha uma outra forma, uma forma muito mais flexível de ver a política, então ele fica esse jogo, e também porque ele sozinho, e o PT sozinho não conseguiram tocar esse barco, então ele fica dando mensagens ambíguas, hora ele diz uma coisa, depois o outro assessor diz outra coisa, mas uma coisa é certa, ele está constantemente batendo na tecla de que o PT não precisa se comprometer com a organização fiscal do país, não precisa se comprometer com o saneamento fiscal do país, com a superestrutura, digamos assim, né? A superestrutura econômica, os marcos macroeconômicos. Ele tem que se preocupar apenas com o social. É quase como se dissesse: eu no passado me preocupei com os marcos macroeconômicos, com o tripé macroeconômico, e olha o que aconteceu. Acabei na prisão. Então agora eu vou radicalizar e vou provar
que eu estava certo quando eu coloquei a Dilma, que se a Dilma tivesse tido oportunidade, não tivesse sido golpeada, tivesse tido oportunidade para fazer tudo o que ela pensava, teria dado muito certo, o Brasil estaria muito melhor. Eu acho que ele está acreditando nisso, né? E tem também uma coisa, como todo ególatra, ele realmente você deve sentir muito a oposição que eles fizeram na Lava Jato, tudo que ele sofreu. Ele também deve ter um pouco de pensamento de dar o troco naqueles que o humilharam tanto, que causaram tanto dissabor a ele ao longo desses meses e anos do impeachment da Dilma, na Lava Jato, etc. Né? Então, nós temos uma crise econômica praticamente contratada, né? Acertada. A PEC do estouro, ela é interessante porque ela uniu na mesma irresponsabilidade e loucura tanto os lulistas como os bolsonaristas, né? Essa PEC começou com o Bolsonaro, que na época do seu nascedor era a PEC kamikaze, agora evoluiu para a PEC do estouro, agora a PEC da transição, aquela coisa toda, mas uniu placidamente os dois interesses, o bolsonarismo e o lulismo, tudo irmanados, todos os dois irmanados para essa grande responsabilidade, né? Depois, a PEC do estouro ficou tão central, ao se tornar tão central como ela é agora, ela praticamente deixa o Lula e o PT refém do Arthur Lira. E o Arthur Lira é uma das coisas que há de mais. Não sei como, não quero usar um termo muito duro, mas não há como, né? É uma das coisas mais escabrosas da política. As ações do Arthur Lira são invariavelmente imorais, inaceitáveis. De uma certa forma, está acontecendo aquilo que Hayek já previa lá atrás, né, no seu livro O Caminho da Servidão, que a extrema esquerda e a extrema direita se uniriam para combater os liberais. Então hoje nós temos lulistas e bolsonaristas fazendo acordos na Câmara dos Deputados, enquanto o deputado liberal Kim Kataguiri é expulso à força por esquerdistas desvairados na Universidade Federal de São Paulo. Mas tudo bem. Agora, o último acontecimento que a nos deixar preocupados foi a presença do Lula no Natal dos Catadores, né, lá com o padre Júlio Lancelotti, a turma dele, né, e estava todo o PT lá, Gleisi Hoffmann, o Haddad estava lá presente, e outros. Então, nesse dia o Lula fez um discurso lá no Natal dos Catadores e nesse discurso ele conclamou o povo e fez críticas àqueles políticos que não tinham contato direto com o povo. Ou seja, ele está agindo como o Bolsonaro agiu, está esvaziando as instituições, esvaziando os órgãos de governo que fazem o contato entre o poder central e a grande massa do povo. Não, o povo tem que ir direto ao governante, né? O povo tem que estar falando direto, os catadores têm que falar direto com o presidente da república, tem que falar direto com o governador, tem que falar direto com o prefeito. Lembra Getúlio Vargas, né? Recebendo as pessoas. Tinha um dia da semana que Getúlio Vargas recebia pessoa no Palácio do Catete lá e recebia de um por um, conversava com o outro, dava alguém pedia alguma coisa, ele dava para um, dava para outro. Parecia um grande pai de família sentado assim na varanda da fazenda, recebendo os filhos e dando presentes para filhos e amigos e dando presente para um, para outro, como acontecia, por exemplo, no beijamão que o Dom João VI estabeleceu aqui no Brasil lá no início do século XIX, 1800 e pouco, a partir de 1808, 1809, quando ele chegou aqui no Brasil. Então, o Lula quer trazer de volta o beijamão de Dom João VI para modelar o Brasil, para deixar o Brasil mais próximo do seu futuro. É o que ele acredita, né? Então, ao conclamar as pessoas para terem contato direto com o governante, ele atropela as instituições. É por isso que o nosso sistema não é uma democracia direta, porque não é possível a democracia direta para atender uma população de 200 milhões de habitantes, onde cada categoria profissional tem milhares e milhares ou milhões de gente presente espalhada num território gigantesco. Da mesma forma que é criticável aqueles políticos ricos que estão sempre próximos ao governo, também é criticável que apenas os catadores de Brasília, de Rio e de São Paulo tenham esse acesso direto e fácil com o Lula, porque os catadores lá do Nordeste vão ter essa vantagem. E os catadores do Nordeste, de repente, foram muito mais fiéis ao Lula do que os catadores daqui do Sul-Sudeste.
mas provavelmente não terão esse mesmo contato direto, porque o Lula tem muita coisa para fazer. Esses catadores, essa gente pobre, humilde, precisa ser estimulado a cobrar mais do seu político, a votar mais consciente. O nosso sistema é representativo, não é uma democracia direta. Então você tem que estar junto do seu representante e punir o seu representante toda vez que ele lhe trair. E não ficar chamando o povo para se encontrar direto com o governante, ignorar o seu representante e depois ficar votando em gente que não vale nada, ou em gente que não está comprometida senão com o seu próprio bem-estar. Chega por isso. Depois ele propõe, ele se propõe a dar uma solução definitiva. Ele quer que se ache uma solução definitiva para a questão dos moradores de rua. Isso é uma coisa. Eu não sei como será como ele vai fazer isso. Mesmo nos países desenvolvidos, na França, nos Estados Unidos, tem moradores de rua. Como é que você vai dar uma solução definitiva para isso? Existem vários contextos que fazem o ser humano sair de sua casa, de sua segurança, coisa assim, e se tornar um morador de rua, desde uma violência que ele sofra até uma mudança que ele sofre e ninguém consegue entender, e ele então rompe com a sociedade. É um processo duplo da sociedade romper com a pessoa e a pessoa romper com a sociedade. E às vezes as pessoas preferem viver assim. Então, mas ele quer uma solução definitiva. Isso lembra muito o marxismo, né? Dando uma solução definitiva para os problemas da sociedade. A gente termina a burguesia, coloca o Partido Comunista no poder e pronto, resolve o problema da humanidade. Depois a humanidade evolui naturalmente para o socialismo, para o comunismo e vivemos o melhor dos mundos. Bem, ele também, no linguajar dele, nesse Natal dos Catadores, ele foi profundamente muito duro na acusação das autoridades, dos políticos genericamente, né, de uma certa forma jogando aquele povo pobre, jogando os pobres contra as autoridades. Eu até respirei um pouco aliviado, porque assim, pelo menos esse não veio aquele papo de jogar contra a burguesia, né, jogando contra as autoridades políticas. Autoridades políticas da qual ele faz amplos conchavos, com as quais ele faz amplos conchavos, com as quais ele está sempre, de alguma forma, aliado para conseguir aquilo que quer e continuar sendo considerado democrático. Porque fora disso, se você não fizer os acordos que não precisam ser os conchavos que o Lula faz, para não fazer isso, é só um objetivo. Você fecha as instituições e estabelece uma ditadura. É isso que o Lula quer. Então, por que ficar jogando o povo contra as autoridades? Dizer que os moradores de rua, os catadores não são respeitados pelas autoridades. Quem sabe se as autoridades estão fazendo mato? Ele por acaso, é ignorante, nasceu agora, não sabe que a maior parte da verba arrecadada nos impostos vai terminar no governo federal e não no estado ou no município? Que isso? Ele parece que não está no Brasil, não mora no Brasil há muito tempo, está de volta agora de algum planeta estranho por aí, né? Depois ele começou a baixar o tom, chamando de vagabundo, quem não age com o coração. Ele usou toda aquela terminologia ambígua, indireta, mas é como que para dizer, quem não pensa como eu é vagabundo, né? Porque não atende às necessidades do povo com o coração. Olha, foi um dos discursos mais apelativos, mais grotescos que eu já ouvi. Acho que desde o tempo que a gente ouve aquelas famosas tiradas do Getúlio Vargas, lá na década de 30, é o Lula agora na edição assim piorada, né? Depois ele contrapôs os pobres, o atendimento às necessidades dos pobres, a uma responsabilidade fiscal. Assim. E também ele disse uma coisa que ele disse que, meu Deus do céu, ele disse que vai ser o principal morador de rua do Brasil, o principal catador de papel do Brasil. Isso não é só um jogo de cena, não é só uma mentira, não é só é uma coisa grotesca. É uma coisa muito grotesca. Nunca ele sequer de longe vai conseguir imaginar um estilo de vida semelhante ao que é um morador de rua, de um catador de papel. A serviço dele, 24 horas por dia, deverão estar as melhores equipes de médicos, de atendentes, de recursos. Se ele tiver
algum problema, menor que seja, ele terá à sua disposição a melhor equipe médica do país, no melhor hospital, onde ele quiser, no Brasil e no exterior. Aonde um catador de rua, de papel, um morador de rua, um catador de papel, vai ter essa condição, pelo amor de Deus. É grotesco esse tipo de discurso, é grotesco. Isso é textual, o principal morador de rua, o principal catador de papel do Brasil. Isso não existe. Ele que, mesmo quando não é presidente, mora numa mansão, num bairro nobre de São Paulo, falando uma coisa dessa. Aí você percebe, o sujeito está perdendo o juízo, está ficando mentalmente perturbado, demente, sei lá. Não é possível que ele seja tão mentiroso, mau caráter assim. Eu não acredito. Eu não tenho além de acreditar que isso é mau caratismo. Isso é já confusão mental dada pela idade, pela convivência com pessoas erradas e tudo. E aí levanta o Haddad, né, para dizer: eu falei com o presidente Lula e o presidente Lula ele sintetizou a ação do governo dele na economia da seguinte maneira: eu quero os pobres no orçamento e os ricos no imposto de renda. Ele está a cada momento fazendo declarando guerra às classes produtoras, àquelas classes que batalham com essa legislação maluca, com esses políticos desonestos para conseguirem gerar emprego, dar renda para as pessoas na forma de emprego, tornar as pessoas úteis, não como esmola que o governo dá. O governo tira do bolso do setor produtivo para ficar dando esmola. O setor produtivo, se tivesse mais recursos, estava dando era emprego. Não estava dando peixe, não, estava dando era vara e linha para as pessoas pescarem e se tornarem realmente autônomas, não mais dependentes do governo. Mas não é isso que o Lula quer. É o retorno exato do populismo paternalista, retrógrado, inadequado de Getúlio Vargas. Tanto tempo depois, né? E, por falar em Getúlio, né? Eu me lembro de uma história acontecida entre 45 e 1950, que Getúlio Vargas estava fazendo uma caminhada lá na fazenda dele, lá no interior do Rio Grande, e cansou e sentou-se numa pedra lá, encostou-se numa cerca lá próximo para descansar, e estava acompanhado do secretário dele, e falou para o secretário que estava cansado. Doutor Getúlio, aí o secretário, doutor Getúlio, então vamos voltar. Simples, vamos voltar, porque ainda tem muito caminho para. Eles tinham se proposto uma caminhada, ainda tem muita coisa à frente, então vamos voltar daqui mesmo. Aí o Getúlio Vargas teria dito essa frase: Fulano, eu nunca volto pelo lugar de onde eu venho. Aí descansou, foram um pouco mais à frente, tomaram outro caminho mais longo e voltaram para casa. Mas não pegaram o caminho pelo qual tinham vindo. Ele não cumpriu essa palavra em 1950, quando ele se candidatou e venceu as eleições para presidente da República, voltando a ser presidente da República. E o resultado foi 24 de agosto de 1954. O Lula também voltou agora a ser presidente. Melhor seria que estivesse descansando, que estivesse se aposentando, mas ele voltou para fazer algo, ou para imaginar que possa fazer algo que traga o passado de volta. É melhor ele pensar bem direitinho que passado ele quer trazer de volta para o Brasil. Muito obrigado.